Aleluia! Louvado é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Missionário Silva do Tabernáculo do Poder da Graça de Deus, levando a mensagem da fé. A mensagem que transforma. A palavra de Deus nos transforma. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é viva para os que creem e os que buscam, os que desejam ter a salvação, os que desejam não ser escandalizados. Meus amigos, nós temos esta mensagem que o Senhor Jesus deixou para os que querem viver para Ele, os que querem ter comunhão com este Deus glorioso, este Deus poderoso. Eu desejo e quero viver ao dia que Ele me prometeu nesta terra. Assim como você que deseja a sua salvação, deseja viver todos os dias aqui nesta terra com Cristo Jesus, sempre observando os estatutos, observando as maravilhas do Senhor, para que temos vida na eternidade com Cristo Jesus. Não podemos se escandalizar. Não penso tal homem que o Evangelho é escândalo, não. O Evangelho é o poder de Deus, que é este nome, o nome de Cristo Jesus, que o Pai enviou o seu Filho, para que todos que obedecem o seu Filho assim estão obedecendo ao Pai. E os que obedecem a palavra a qual o Filho deixou, também assim está em comunhão com o Pai. Porque o Pai ama aqueles que obedecem à voz do seu Filho. E nós temos essa mensagem, meus amigos, muito maravilhosa, essa mensagem que está em Lucas, Santo Evangelho de Jesus Cristo pelo profeta Lucas. No capítulo 17, nós temos dois versículos, versículo 1 e versículo 2. Olha o que o Senhor disse. E disse aos discípulos, é misto que não venha escândalo, mas ai daqueles por quem venha. Olha, o Evangelho é o poder de Deus. Não podemos anunciar o reino dos céus com seus próprios interesses. Não. Mas levamos a mensagem da cruz, porque Jesus Cristo, que um dia se fez homem nesta terra, e como homem, ele foi para a cruz do Calvário para pagar um preço por mim e por você. Por quem foi que Jesus pagou o preço? Pelos que reconhecem Ele e guardam a palavra dele. Os que não guardam a palavra dele não terá comunhão com o Senhor. Então não podemos viver em escândalo. O que é o escândalo? Aonde está a igreja santa do Senhor, não tem escândalo, não tem falatório, não tem contenda, não, mas é a igreja santa, porque é onde está uma igreja que glorifica Jesus Cristo, da minha boca não pode sair palavras doce e salgada. De uma fonte de água não sairá água salgada e doce. Ou ela é doce ou ela é salgada. E nós precisamos ser esta fonte de água, a água que transborda, mas a água que cura. A palavra de Deus, ela nos salva, ela nos cura, ela nos transforma. E se obedecemos, chegamos à eternidade. Aleluia! Aí ele diz no versículo 2, melhor lhe for que pusesse ao percurso uma pedra de moinho
e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Olha, meus amados amigos, essa mensagem fica para nós pregadores e para as ovelhas que estão ouvindo, que estão indo na casa do Senhor, que estão recebendo a palavra. Muitos estão indo na casa do Senhor à busca de riqueza. Olha, o Senhor conhece os corações. Quando nós buscamos ao Senhor, quero dar um exemplo a vocês, a todos que vão ver essa mensagem, que quando o Senhor Jesus chamou Pedro e André, Tiago e João e todos os seus discípulos, eles eram os pescadores que viviam da sua pesca. Mas quando eles ouviram a voz do Senhor, que deixaram os seus barcos, que deixaram o seu pai, que deixaram tudo e seguiram a Jesus, a partir daquela hora e daquele dia, eles passaram a viver na dependência somente do Senhor. Nós não vimos falar que nenhum dos discípulos passaram fome ao lado de Jesus. Mas ao lado de Jesus eles tinham abundância, eles tinham alegria, eles eram curados, eles eram sarados. A gente não vê na Bíblia Sagrada falar que os discípulos de Jesus andavam doentes. Porque quem tem comunhão com o Senhor é o Deus que não dorme, o Senhor é o Deus que não torqueja, o Senhor é o Deus que cuida do seu povo, Ele cuida dos seus pequeninos. Não podemos levar o Evangelho, falar do poder de Deus, por os próprios interesses de riqueza, meus amigos. As riquezas vão ficar. Não te inclina, não coloca os teus olhos naquilo que desagrada a Deus, que vai te distanciar do Senhor. Mas coloca os teus olhos olhando somente para o único Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós prometeu e Ele cumpriu o que Ele veio fazer nesta terra. Ele realizou o único sacrifício para nós dar a salvação. Então nós não podemos fazer escandalizar. Muitas das vezes, por atitude do homem que não é da palavra de Deus, tem muitas ovelhas se afastando da casa do Senhor e está tendo muita as dificuldades das pessoas reconhecer Jesus Cristo como o único Salvador. Muitos vão para casa aonde foi edificada uma casa para o Senhor. Muitos não passam tempo, muitos trocam de apreço e às vezes fica levando uma culpa, que é ele que tem a culpa, não é o apreço, não. É aquele que está apacentando aonde está o apreço. Então nós não podemos viver em escândalo, viver falando mal. Não, levamos a palavra da salvação, porque a palavra da salvação é a palavra que transforma. E a palavra que transforma saiu da boca de Jesus Cristo, que nós amou de tal maneira que se entregou na cruz para nós salvar. Eu repito esse versículo com muito amor no meu coração. Foi o Senhor Jesus que nos deixou esse versículo, porque Ele sabia que muitos iam se escandalizar, ia ter muitos escândalos imorais, que ia ser comentado, e o nome do Senhor não pode estar no meio de escândalo. O nome do Senhor é santo, nosso Deus é santo, Ele é glorioso. Versículo 1 de Lucas 17. Disse aos discípulos, foi Jesus que disse, meus amigos, é possível que não venha escândalo, mas ai daquele por quem venha o escândalo. Jesus disse, é impossível que não venha escândalo, mas ai daquele por onde venha o escândalo. Olha o que ele está dizendo. Então os que temem o nome do Senhor não se escandaliza de modo algum, buscamos da presença de Deus. Se fomos chamados para anunciar este nome glorioso, não podemos se escandalizar, mas sim ter santidade e ser uma diferença para que todos possam ver a diferença.
nós vimos uma diferença nos discípulos que ficaram, Pedro, João, Tiago e todos que assumiram o ministério que o Senhor Jesus concedeu a eles. Versículo 2: melhor lhe fora que lhe pusesse ao percurso uma pedra de moinho e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequeninos. Se acorde, nossos dias estão passando, Jesus pode voltar hoje ou amanhã, ou eu posso ir embora daqui hoje ou amanhã, mas todos nós vamos ter um prestamento de conta. Diante da face do Senhor, não tem desculpa, não tem. Ele com seus olhos gloriosos como fogo, porque ele é fogo, você vai diante dele abrir a tua boca e dizer o que você faz. E você não pode negar, porque ele conhece a todos, assim dele somos conhecidos. E bom é ser conhecido de Deus em obediência, levando a palavra da salvação. Queremos levar as almas para o Senhor. Eu não sou nada, mas anuncio. Mas o meu Deus, que é o tudo, é Ele que dá o crescimento, é Ele que move o teu coração. E se essa mensagem mover o teu coração, meu amigo e minha amiga, te inscreve no meu canal, compartilha. Assim você está ajudando este ministério mais e mais, levando a mensagem da fé. E todos que creem, e todos que desejam viver em comunhão com o Senhor. Você que já deixou a casa do Senhor, volta. Pede ao Senhor um apreço para que você esteja sempre louvando e adorando a Deus. Em nome de Jesus Cristo, todos que creem, sejam abençoados em nome de Cristo Jesus.